Bom dia! Na videoaula de hoje, continuando o assunto função quadrática, nós vamos estudar o vértice da parábola e algumas propriedades que giram em torno desse elemento. Então vejamos no PowerPoint. Vamos considerar uma função do segundo grau. Função f definida pela sentença f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. O vértice é esse ponto onde a curva ela muda seu comportamento com relação ao crescimento ou decrescimento. Então veja, antes do vértice a função era decrescente. Quando chegou aqui no vértice, a função passou a ser crescente. As coordenadas desse ponto nós costumamos chamar de x índice v, que quer dizer x do vértice, e y índice v, y do vértice. E esses valores nós podemos encontrar pelas seguintes relações. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, é menos o coeficiente b sobre 2 vezes o coeficiente a. E o y do vértice é menos o delta, que é o discriminante, sobre 4 vezes o a. O delta é aquele mesmo delta da fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac. Isso qualquer que seja a parábola, seja com cavidade voltada para cima, como está aqui, ou com cavidade voltada para baixo. As coordenadas do vértice são dadas dessa maneira. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Como eu falei, em torno do vértice nós temos algumas coisas a destacar. Uma delas é o valor máximo, tá? Ou valor mínimo, dependendo da situação. Veja só, se o coeficiente a for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. A função ela assume valores para y a partir daqui do y do vértice. Se você projetar a curva para o eixo y, você vai ter valores de y a partir do y do vértice. E a função possui um valor mínimo que é exatamente o y do vértice. É o menor valor que essa função vai atingir. Então, não esquecer, sempre que o coeficiente a for positivo, concavidade da parábola é voltada para cima e a função possui um valor mínimo que é o y do vértice. No caso contrário, quando a é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo e a função possui valores do y do vértice para baixo. O y do vértice, no caso, é um valor máximo. Essas situações, valor máximo e valor mínimo, nós aplicamos em probleminhas contextualizados onde pede o valor máximo ou o valor mínimo de alguma função. Por exemplo, lucro máximo, custo mínimo. Então, quando aparecerem problemas com esses enunciados, você já desconfie que pode ser aplicação de uma função do segundo grau. A nível de ensino médio, em geral, trata-se de aplicação de uma função do segundo grau. Uma outra coisinha que nós podemos tirar com relação ao vértice é o conjunto imagem da função. A gente tem a função do segundo grau. Se o a é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Como nós já vimos, no vértice, a ordenada dele é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. E a função assume valores a partir desse ponto do y do vértice para cima. Está em vermelho aqui. Vai embora para mais infinito. Então esse é o conjunto imagem. É fechado em menos delta sobre 4a e segue para mais infinito. Tá? Utilizando a notação de conjunto, é o conjunto formado por todo o y real, tal que y está para cima, é maior ou igual, pode ser igual, a menos delta sobre 4a. E temos a segunda situação,
que é o caso invertido. Quando o A for negativo, concavidade da parábola é voltada para baixo e a função assume valores do menos delta sobre 4A para baixo, tá? Que são os valores de y que você encontra quando projeta a parábola para o eixo y, os pontos da parábola para o eixo y. Portanto, o conjunto imagem ele vem desde menos infinito até o menos delta sobre 4A, fechado. Então aqui está, em notação de conjunto, é o conjunto formado por todo número y real, então que y é menor ou igual a menos delta sobre 4A. Vamos ver um exemplo. Um exemplo com duas funções. Então, dada a função f definida por menos 2x² mais 5x menos 3, determinar as coordenadas do vértice e o conjunto imagem. O x do vértice, como nós já vimos, é menos b sobre 2a. Então, é menos o b, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Aqui em cima fica menos 5 e aqui no denominador menos 4. Menos com menos dá mais, então fica 5 em cima, 4 embaixo. 5 quartos é o x do vértice. Para achar o y do vértice, primeiro vamos determinar o delta. O delta é dado por b ao quadrado, então fica 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 3. 5 ao quadrado dá 25. Aqui, como são 3 sinais negativos, o produto fica negativo. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. 25 menos 24 dá 1. E daí vamos achar o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Menos o delta, que é 1, sobre 4 vezes o a, que é menos 2. O sinal vai ficar positivo, porque vai ficar menos com menos dá mais. E em cima fica 1, embaixo multiplica fica 8. Portanto, o vértice da parábola é o ponto de coordenadas 5 quartos e 1 oitavo. Vamos ver uma ilustração. Aqui está, ó. O x do vértice é 5 quartos e o y do vértice é 1 oitavo. Tá? E a concavidade da parábola é voltada para baixo, porque o coeficiente a é menos 2, é negativo. O conjunto imagem, o y do vértice é 1 oitavo, então é de 1 oitavo para baixo. Então é de menos infinito aberto até 1 oitavo. Aqui está. Vejam que todas as coisas que nós estudamos, elas se encaixam aqui perfeitamente, tá? O delta, cadê o delta? Deu 1, deu positivo, então a função vai ter duas raízes distintas. Ó. Vai interceptar o eixo x num ponto aqui e no outro ponto aqui, duas raízes distintas. Essa parábola, se você continuar aqui, ela vai cortar o eixo y num ponto por aqui. Esse valor de y em que ela corta é o coeficiente c, que é menos 3. Então, como eu falei, tudo que a gente estudou anteriormente se encaixa perfeitamente, tem que se encaixar. Vamos ver mais um exemplo. Na letra B, nós temos a função f definida por x² mais 5x mais 7. O a é 1, o b é 5 e o c é 7. Vamos calcular o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Então fica menos o b, que é 5, sobre 2 vezes o a, que é 1. Em cima fica 5, embaixo fica 2. E é negativo, menos 5 sobre 2. Para encontrarmos o y do vértice, precisamos do delta, que é dado por b ao quadrado, então fica 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4, vezes 7, 28. Então fica menos 28. 25 menos 28, menos 3. Portanto, o y do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a, é igual a menos o delta, que é menos 3, sobre 4 vezes o a, que é 1. No numerador fica mais 3 e no denominador fica 4. Dessa maneira, gente, o vértice é o ponto de coordenadas menos 5 sobre 2
e 3/4. No gráfico, nós temos isso aqui. Aqui está o vértice de coordenadas x do vértice menos 5/2, y do vértice 3/4, e a concavidade da parábola é voltada para cima, porque o coeficiente A é positivo, é 1. O conjunto imagem, ele assume valores a partir de onde? Do y do vértice, que é 3/4, para mais infinito, como está escrito aqui. E também aqui na última linha. Aqui está o conjunto imagem. E vejam, assim como eu comentei na letra A, as coisas todas se encaixam perfeitamente. A concavidade para cima, aqui está o vértice. Esse valor onde a parábola intercepta o eixo y é o termo independente da função, que é 7. Então aqui corta no 7. Vamos para a próxima etapa. Exemplo 13. Então, nesse caso, um exemplo sobre valor máximo ou valor mínimo. Vamos ver do que se trata. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é dado por essa função. V de x igual a 3x² menos 12 vezes x. Observe que essa função, ela depende, tá? O V, que é o valor das vendas, depende do X, que é o número de lotes que são produzidos. O custo mensal da produção é dado por essa outra função. O custo em função de X é 5x² menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então, o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo é igual a... Observe, então, o que está sendo pedido. A quantidade de lotes para obter o lucro máximo. Tá? Então, isso aí já desperta, já acende uma luzinha aí. Lucro máximo. Isso aí deve ser função do segundo grau. Tá? E aqui, no preço de venda e no custo, já tem funções do segundo grau. Vamos ver aqui qual é a resposta. Não vai dar para resolver aqui. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem um resumo. O valor de venda, o custo em função da quantidade de lotes. Ele quer saber o número de lotes. Bom, o lucro, como foi dito, é a diferença entre o valor de venda e o custo. Isso é questão de lógica, né? Pega a quantidade, o valor das vendas, menos o custo, o que foi gasto para produzir, você tem o lucro, é o que sobra para o dono da mercadoria. Aí você vai substituir, ó, o lucro, o V de x é 3x² menos 12x, menos o custo. Não esquecer de usar parênteses, porque se você não colocar parênteses, o sinal negativo vai ficar só com 5 aqui, você vai errar. Tá? Então, menos o custo, que é tudo isso. Repete o 3x² menos 12x, e esse sinal negativo distribui, fica menos 5x², menos com menos mais 40x, e menos com menos mais 40. Vamos reduzir os termos semelhantes. 3x² menos 5x² dá menos 2x². Menos 12x mais 40x dá 28x. E o termo independente é 40. Então vejam, o lucro desse comerciante ele é dado por uma função do segundo grau, onde o A é negativo. O que significa isso? Que a concavidade da parábola é voltada para baixo, portanto, existe um lucro máximo, que é dado por menos delta sobre 4A. E o número X de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo é o X do vértice. Tá? Então, veja no gráfico aqui. Ó. É isso, a gente tem a função lucro, que é essa aqui. Nela nós temos o X do vértice, a quantidade de lotes que deve ser produzida para que se obtenha o
lucro máximo, que é o L do vértice. Cuidado, o problema não está pedindo lucro máximo. O problema está pedindo a quantidade de lotes. É o x do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Portanto, menos o b, que é 28, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Menos 28 sobre menos 4. O sinal fica positivo e 28 por 4 é 7. Então a resposta, 7 lotes devem ser produzidos para que o lucro seja máximo. Letra D. Se fosse pedido o lucro máximo, aí você teria que usar o quê? O menos delta sobre 4A. Ou então, como você já achou o x do vértice, e esse ponto é um par ordenado da função, basta aplicar na função. Vamos verificar aqui. Usar a caneta. Olha só. Fazendo o x igual a 7. 7 ao quadrado, 49. 49 vezes menos 2 dá menos 98. O x é 7. 7 vezes 28 dá 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14. Mais 5 dá 19. Mais 40. 196 mais 40 dá 6. 19 mais 4, 23. Menos 98. Essa diferença dá 16 menos 8 dá 8. Aqui fica 22. 22 menos 9 dá 13. 138. Então esse é o lucro máximo. Aqui está. Ó. 138. 138 o quê? Pode ser essa unidade em milhares. 138 mil reais. Ou em unidades mesmo. 138 reais. Não se sabe. Então, cuidado, o problema está pedindo qual o número X de lotes para que essa indústria tenha o lucro máximo. Então, ele quer o X do vértice. Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente conclui a nossa parte aqui de função quadrática. Vamos partir para fazer os exercícios da lista de exercícios, outros exercícios e se preparar aí para a última avaliação parcial. Um abraço em todos, até a próxima videoaula.